Na vigília pascal, nós temos ali o coração da nossa fé cristã. No dizer de Santo Agostinho, a gente conversava disso ontem, é a mãe de todas as vigílias. É aquela noite em que nós celebramos a vitória da vida sobre a morte. E é justamente nesse contexto que o batismo também ganha o seu sentido mais profundo. Quem vai nos ajudar nessa reflexão, temos a alegria de recebê-lo aqui mais uma vez. Fazia tempo, estávamos com saudades. É o Padre Leandro dos Santos, pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda aqui em Caçapava, da Diocese de Taubaté. Bem-vindo, Padre. Bom dia. Bom dia, irmão Alain. Bom dia, Letícia. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta Semana Santa, né? Nos preparando já para iniciarmos amanhã a grande celebração da Páscoa, né? Esses 3 dias em que vamos celebrar esses mistérios pascais. E o Sábado Santo é, podemos dizer, o coroamento de tudo isso, né? E a Igreja sempre, desde os primeiros séculos, ela usou da Vigília Pascal justamente para realizar o batismo, né? O batismo dos catecúmenos, ou seja, aqueles adultos que, convertidos na fé, eram então batizados também nesta noite. Como você mesmo disse, é a mãe de todas as vigílias e o batismo também está, de certa forma, intrinsecamente unido ao mistério pascal de Jesus. Pois, como o próprio São Paulo nos diz, né, somos sepultados na morte com Cristo para ressuscitar com Ele para uma vida nova. Por isso, aquilo que nós vamos celebrar ao longo destes dias do Tríduo Pascal e também na vigília da Páscoa, não é simplesmente um rito vazio, né? Um rito apenas de gestos, de palavras, mas é uma realidade de fato. Vamos celebrar a realidade desta vida que nos foi dada por Cristo. Com a sua morte, com a sua ressurreição, Ele nos deu a vida nova. Por isso a Vigília Pascal é a passagem, né? É a celebração desta Páscoa, ou seja, da passagem da morte para a vida. E um dos grandes símbolos da Vigília Pascal é a água, né, do batismo. Além do círio pascal, primeiramente, é claro, o círio pascal, que representa o próprio Cristo. Inclusive, os fiéis estarão dentro da igreja, escura, sem nenhuma luz, e brilhará uma única luz, né, uma única luz como que vai dissipar a escuridão da igreja, que é a luz do círio pascal, que é a luz do Cristo ressuscitado. E os fiéis vão justamente acender esta vela neste círio, nesta vela maior, que representa a luz do ressuscitado. E depois, ao longo de todo o ano, nós vamos acender esse círio pascal na celebração do batismo. Por quê? Porque o cristão é alguém que foi iluminado por Cristo. E ele recebe essa luz, que é a luz do próprio Cristo. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, é porque recebemos a luz dele mesmo, é ele que ilumina a nossa vida, é ele que ilumina o nosso coração, é na sua luz que nós vemos a luz, caminhamos na luz e nos tornamos também portadores dessa luz. Então o círio pascal como esse grande símbolo do batismo e também da Páscoa. E a água, né? A água também tem um sentido muito especial na celebração da vigília. A água batismal, inclusive, é o único dia no ano que a igreja celebra a bênção da água batismal, mesmo que não tenha o batismo, né? Mas ela faz essa consagração da água batismal, uma oração própria nesta vigília que consagra aquela água, então, chamada água batismal, água do batismo, com a qual nós vamos batizar os adultos que nesta noite são batizados, os catecúmenos, mas também o povo em geral que vai ser aspergido por esta água depois de renovarem as promessas também do seu batismo, né? Inclusive a oração que nós vamos ouvir na vigília é justamente isso, né? Terminados os exercícios da quaresma, somos já agora convidados a renunciar, né, às obras do mal, do pecado, do demônio e professar, renovar a nossa fé em Jesus Cristo. A água, ela tem todo o sentido na história da salvação, né? A água na criação, que é a água que dá a vida, que simboliza a vida, portanto, a criação. A água do dilúvio que purifica, a água do Mar Vermelho que liberta e a água que abriu do lado direito do peito de Jesus na cruz, que jorrou para nós a vida, a salvação. Por isso, dentro da Vigília Pascal também, na própria liturgia da palavra,
nós vamos ver a partir das leituras toda a história da salvação e a água presente em toda a história da salvação. Portanto, a vigília pascal nos remete totalmente ao batismo, né? Ao mistério pascal de Cristo, já que também o batismo, ele nos torna participantes da paixão e morte de Cristo, portanto, a participação nos mistérios, na vida de Jesus. Ele é também chamado um novo nascimento, como nós cantávamos há pouco, né? É esse novo nascimento, pois nascemos para uma vida nova em Cristo, que é a vida eterna, né? Eu costumo dizer para os pais das crianças no dia do batismo, né? Os seus filhos não morrem mais, não morrerão mais, viverão para sempre, viverão eternamente, né? Morreremos com Cristo, mas ressuscitaremos também com Ele. E também a missão, né? Todo batismo é uma graça que nos é dada por Deus, mas é também uma missão, é também uma tarefa de cada um de nós. E qual é a missão que nos é dada no batismo? Justamente, iluminados por Cristo, somos chamados também a ser luz na vida dos irmãos, né? Pois não podemos receber nenhuma graça do sacramento é dada somente para nós. Nenhum sacramento é uma graça individual. Todo sacramento é uma graça que nos é dada por meio da igreja, que nos une a Cristo e à igreja. E, portanto, com a igreja, nós somos chamados também a ser testemunhas da luz, testemunhas da ressurreição. Isso é muito bonito, né? E quando alguém é batizado, até que eu queria que o senhor falasse espiritualmente, né? O que a pessoa batizada, então, espiritualmente representa para ela esse batismo? A pessoa que foi batizada, ela foi enxertada em Cristo. Como diz São Pedro na sua carta, somos como que pedras vivas, escolhidas por Cristo para serem enxertados no grande edifício espiritual de Cristo, que é a igreja. Então, um batizado é alguém que realmente se torna um outro Cristo. Por isso se chama cristão, né? Cristão, outro Cristo. E o cristão se torna cristão no dia do seu batismo. Cristão não é apenas só por opção, vamos dizer assim, por isso, mas é uma opção, é uma escolha, mas é pelo batismo, através do batismo, na igreja, que nós nos tornamos verdadeiramente cristãos. Então, por isso também no dia do batismo, as crianças recebem uma veste branca, os adultos também, porque naquele tempo, nos primeiros séculos, quando havia a perseguição dos cristãos, quando a fé cristã não podia ser manifestada assim publicamente, então eles usavam aquela veste como um sinal de que ele havia se tornado cristão, de que ele já não era mais apenas um pagão, mas alguém que de fato tinha sido enxertado em Cristo, assumido a fé em Cristo, se tornado verdadeiramente cristão como sinal, né? Hoje, graças a Deus, nós não temos mais essa perseguição em si, mas hoje não só essa veste branca é um sinal, mas o sinal da própria vida, do próprio testemunho que o cristão deve dar. Então, uma pessoa que foi batizada tem que viver o seu batismo, né? Sendo luz do mundo, sendo sal da terra, sendo testemunha da fé, lá no seu trabalho, lá onde vive. É ali que ele, de fato, será sinal também daquilo que ele recebeu no batismo. Gente, muito importante toda essa conversa. Até estou pensando a pastoral do batismo, a catequese das nossas paróquias e comunidades. A gente precisa ter tudo isso, viu, gente? Porque a Comissão da Animação Bíblica Catequética da CNBB, Dom Leomar, que é o presidente, eles estão sempre falando isso, da iniciação à vida cristã, transmitir essa fé. E aí, gente querida, tem muitos batizados, mas poucos evangelizados. Então, saber de todo esse efeito espiritual do batismo, essa graça, né, aquilo que nós vamos participar e celebrar. Então, é importante essa compreensão, não é? Para que todo povo batizado seja, de fato, um povo missionário. E, Padre Leandro, parabéns para vocês ali em Taubaté, porque hoje, inclusive, uma ligação de Taubaté, uma menina, Evelyn, de 12 anos, falando que vai ser coroinha na igreja, que ela está começando esse caminho de Jesus,
que ela hoje ia ser Nossa Senhora das Dores lá na reza lá. Na sacra dela. Olha que beleza, hein? Tá vendo? Isso é o batismo, né? Olha, o batismo vai, de fato, nos enxertando em Cristo, no edifício espiritual que é a igreja. E isso não é só uma teoria, isso também tem que ser a prática. E na prática é o quê? Ser iniciado na vida cristã, ser iniciado na vida da igreja. E por isso a missão dos pais, a missão dos padrinhos, né? Eu costumo dizer que a escolha, o critério dos padrinhos de batismo não pode ser afetivo apenas. Afetivo não sei, é meu amigo, é meu parente. Pagar o churrasco depois, né? É um fazendeiro muito rico, ele vai ajudar meu filho depois financeiramente, isso e aquilo. Não. O critério para ser padrinho é o critério efetivo. Efetivamente ele vai dar testemunho também do seu batismo para aquela criança e vai inseri-la também na vida da igreja, a participação na vida da igreja. Pai na fé, a mãe na fé. Exatamente. Por isso o batismo realmente nos torna filhos de Deus, mas membros efetivamente da igreja. E a participação na igreja é de suma importância. Que beleza. E é por aí que começa todas as outras vocações da igreja, né? Padre, muito obrigado. Amém. Bom Tríduo Pascal, boa Igualmente. Páscoa para ti e para o seu povo, viu? Santa Páscoa a todos vocês Amém. também. Para todos Amém. nós. Boa Celebremos Páscoa. esses Obrigada, dias. viu, Padre?